BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este é o episódio do BD Law Inovação. Aqui você vai acompanhar conversas com profissionais que estão liderando a transformação em suas áreas do universo jurídico ao ecossistema de inovação, passando por startups, legal techs, law techs, empresas e muito mais. Um espaço para explorar ideias, tendências e caminhos que conectam o direito à inovação. Estamos aqui com o Ricardo da Costa Alves, sócio desde 2002 e head de inovação desde 2018 no Fragata e Antunes Advogados. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 1999, com especialização em banking, fundamentos e prática do direito bancário pela Fundação Getúlio Vargas. Ele possui certificação com Data Protection Officer pela FGV Rio e formação complementar em Ciências de Dados aplicados ao Direito Python pela PUC-Rio, além de curso de extensão sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados pela PUC-Rio também. É membro da Comissão de Juizados Especiais da OAB do Rio de Janeiro e, ao longo da sua trajetória profissional, foi chefe do Departamento Legal da Credit Card Administradora de Cartões de Créditos no Rio de Janeiro e controller jurídico em São Paulo. Ricardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Obrigado, Gabriel. Fico feliz com o convite e espero contribuir aí com o podcast. Com certeza, cara, vai contribuir muito, obrigado aí. E, cara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como você foi parar no direito. Eu acho até interessante, você falou PUC-Rio 2 vezes, né? Eu, antes de iniciar no direito, eu comecei a minha faculdade em 94 e concluí em 99, eu fiz tecnologia, né? Eu fiz o curso que chamava de tecnólogo em 1991. Então, ainda estava no início dos computadores pessoais, né? Eu aprendi até a programar em COBOL, né? Tem muitos anos. E aí, depois eu mudei para o direito. Então, eu tenho uma história um tanto... sempre estive ligado à tecnologia. E aí comecei a faculdade de Direito, comecei a trabalhar como advogado, mas eu nunca deixei, eu não cheguei a concluir o curso, né? Eu fiz mais ou menos metade, e a vocação, né, do direito me chamou. Mas eu já tinha essa experiência na academia, né? Fiz e aprendi lógica, que me ajudou muito, né? Premissa, então você muitas vezes resolve problemas aparentemente complexos com bom senso, mas com lógica. Sim. E eu aprendi nesse curso lá na PUC, e já tem muitos anos. Que da hora, Ricardo. Ricardo, então você é um nerd, né, cara? Posso me considerar, sempre tive essa... Na época que era pejorativo, né? Eu já era. Não, não tô falando com pejorativo, não. Tô falando na época, hoje não é. Não. Hoje não é. Na época eu acho que era assim. Era, né? O pessoal falava, aquele nerd chato, isso aqui. Mas hoje é positivo. E, Ricardo, e eu queria que você contasse um pouquinho hoje da seu dia a dia aí, como que é na prática o papel de um head de inovação dentro de um escritório de advocacia. Então, muitas vezes, né, eu vejo soluções que são oferecidas, a gente recebe, né, eu recebo muitos contatos, eu sempre atendo, né, aos pedidos de reunião, demonstração de novas soluções, especialmente desde 2022, com a IA generativa, houve uma explosão, né, de empresas, de Lotex, oferecendo boas soluções, só que muitas vezes elas não têm match, elas não se encaixam com a nossa estrutura. Então, o que importa para o escritório, né, e para um head de inovação é efetivamente identificar qual é o problema que você precisa solucionar para que seja aplicada. Nem tecnologia nós aplicamos, né? Existe sempre aquela moda, aquela hype, não, vamos fazer um robô, vamos fazer uma integração, mas será que é necessário? Vamos desenvolver uma automação para 30 processos, prompts, assim, não há necessidade. A gente consegue resolver isso de uma maneira muito mais eficiente, e aí você tem que, isso vai da sua experiência, né? Conhecimento da estrutura do escritório, você precisa ser um agente de mudanças, muitas vezes a cultura, existe uma resistência, não é o caso do nosso escritório, ainda que seja um escritório que vai completar ano que vem 80 anos, que beleza. Nós temos sempre essa capacidade de adaptação. Então, tudo é muito rápido nas lideranças, né? No conselho do escritório,
nós temos uma CEO, uma CEO que é uma mulher jovem, e então a gente tem essa agilidade. E a cultura, às vezes, é com o usuário final, é com o colaborador, e ele talvez tenha um pouquinho de resistência. Não, você precisa fazer a atualização dos processos no sistema, na plataforma, e não na planilha Excel. Então, esse é o ponto de maior resistência, no nosso caso, né? Identificar hoje, com tantas soluções, se é possível não só resolver um problema nosso, mas também resolver problema de outros escritórios, de clientes, de potenciais clientes. Então, a gente identifica hoje que tem situações que a gente consegue resolver rapidamente e outras sociedades de advogados têm dificuldades. A gente até tem troca, a gente tem o modelo no escritório de inovação aberta, né? Open Innovation, não inovação fechada. Então, nós participamos do ranking 100 Open Corps, né? 100 Open Startups, já há 4 anos, acho, desde 2022, a gente foi o primeiro escritório a ser ranqueado. Na época, em 2022, nós concorremos com a Deloitte. Eu nem sabia que dava para concorrer com a Deloitte sendo escritório de advocacia. E outras empresas, acho que eram 2 ou 3 das Big Four, né? Então, e aí, por conta desse incentivo mesmo no escritório, como se fosse uma incubadora, né, de novas startups. A gente fez várias POCs ao longo desses anos, desenvolvendo algumas soluções para parceiros que não são nossas. Agora temos uma solução própria também, né? Temos uma spin-off para negociação de acordos. Que legal. E isso tudo com aquele foco de fazer um trabalho com maior eficiência, com menor custo e, acima de tudo, que atenda às necessidades dos nossos clientes, né? No final, o que importa realmente é atender o cliente. É isso mesmo. Cara, é muito interessante isso que você traz, cara. Eu queria saber, além disso de, vamos dizer, até de implementar uma cultura de inovação, que eu acho que é a maior dificuldade hoje no mercado jurídico, uma das maiores, pelo menos, é o que na minha visão, né? Eu queria saber quais os principais desafios de implementar a inovação aí no escritório, na sua visão. Não só no mercado jurídico, de uma maneira geral. Essa questão da cultura, no nosso caso, já superado, mas você precisa concorrer com o dia a dia. Acho que esse é o principal desafio. Você tem o dia a dia, você tem os e-mails, tem as reuniões, tem os projetos que já estavam em andamento, mas, no meu caso, eu sou head de inovação e também cuido de uma área no escritório de saneamento, né? Tem parceria com alguns sócios, e aí você tem que conciliar tudo isso. Uma iniciativa, foi até uma sugestão minha, mas a escolha do nome foi da CEO, foi da Andressa Barros, de designar uma pessoa, por exemplo, para que se dedique exclusivamente para os projetos de IA. Então, isso já tem aí mais de um ano. A gente percebia que havia falta de ritmo, né? A gente precisava ter um foco, identificar rapidamente o que é bom e o que não é bom, e aí nós designamos uma sócia que tem mais de 20 anos de experiência no escritório e que hoje ela concentra todos os projetos de IA, e nós criamos um nome para identificar nessa área chamado Eficiência IA. Então, qualquer projeto de IA passa pela Janaína Oxo. Então, ela faz a análise, ela identifica gargalos, né, em parceria com controladoria, com a própria CEO. Então, a gente identifica situações onde nós precisamos resolver com o uso da tecnologia, especialmente com a IA generativa, e não usando a IA como um assistente, né? Como eu tenho aqui o meu ChatGPT, o Claude, né? Mas implementando no fluxo, né? na ferramenta. A ferramenta agora é dotada de inteligência artificial, e algo que eu tinha que fazer, um passo que eu teria que dar, eu não preciso mais, porque automaticamente eu já tenho aquela atividade operacional repetitiva resolvida. Isso mais focado na automação. Mas também tem a parte de petições, por que não? E aí entra uma regra, né? Um mantra, que é: qualquer atividade desempenhada com IA obrigatoriamente tem que ter uma conferência humana, né? Uma validação técnica humana de um advogado. Então, a gente utiliza muito para automações também, tem facilitado, mas na questão intelectual da atividade do advogado, 100% do que é feito com o IA, a gente tem a validação da equipe, que é advogados. Sensacional, Ricardo. Ricardo,
Cara, é muito legal o que você está trazendo e eu quero que você sinta vontade também, peço se você quiser, trazer casos aí também para você poder falar de mais do que vocês estão fazendo, caso você sinta vontade aí, só para saber que o espaço está aberto. Eu queria saber na sua visão, Ricardo, como, equilibrar a inovação com a necessidade de segurança jurídica e controle dos riscos? Então, essa seleção, né, que a gente Sim. faz, criteriosa de soluções, Uhum. essa validação também, acho que eu já falei um pouco também Sim, esse claro. ponto, essa validação, e monitoramento. Então, a gente faz a medição, né, a Isso. medição para identificar, houve aumento de resultado, o resultado foi incrementado. Então, na Fenaló, no ano passado, a Andressa fez uma apresentação em parceria com a Depolar, com o nosso cliente, Sim. onde o fluxo com inteligência artificial, onde a gente faz a leitura das iniciais, dos documentos das iniciais e dos subsídios, a gente conseguindo fazer essa leitura e gerando uma petição validada por um advogado, a gente conseguiu um incremento de 3 pontos percentuais. Então, antes da IA, o resultado era 1. Depois, com a IA, a gente aumentou em 3 pontos percentuais em, em pouco tempo, alguns meses, acho que 2 ou 3 meses. E isso refletiu em resultado para a Decolar numa redução de $300.000. Então, a medição foi feita, né, identificando que a gente consegue saber qual é o objeto da ação, qual subsídio eu preciso para enfrentar, né? Obviamente a empresa não falhou, não houve falha, não houve erro. E aí a gente consegue medir que eu preciso daquele documento, daquela tela, para mostrar que não houve falha. E aí, depois a gente consegue também medir as sentenças, eu consigo identificar qual é o entendimento de cada juiz, em cada comarca, porque qualquer informação disponível nos autos, eu tenho ela através da IA. Eu não preciso ficar preenchendo o formulário, como antigamente, né? Antigamente a gente fazia cadastro, era manual. Hoje, praticamente 100% da nossa base, já há muito tempo já, ela é feita através de automação. Mas com o IA, eu consigo ter qualquer informação, eu consigo identificar o ticket médio, eu consigo identificar qual juiz tem entendimento contrário e qual aquele que é mais favorável. E assim, esse resultado foi muito comemorado, né? Temos aplicação desse fluxo com outros clientes também. Eu estou citando esse case que foi apresentado na Penaló, mas efetivamente a gente percebe que as defesas não são, longe de pensar que é uma defesa genérica, que é uma defesa, muito pelo contrário, é praticamente artesanal. O pulo do gato, né, efetivamente, é você ter uma pessoa para conferir. Você precisa conferir. A gente também tem uso de plataformas de jurimetria específicas para você não ter o risco de alucinação, para não correr aquele risco de você ter uma decisão que não existe, né? Então, mas sempre a gente fala isso, acho que toda vez que a gente fala de IA, a gente fala de validação humana, porque Sim. uma coisa está vinculada à outra, né? Não pode deixar de checar antes do protocolo. Sensacional. E, Ricardo, eu queria saber, na sua visão, que tipo de mentalidade no rede de inovação precisa estimular entre advogados, sócios e a equipe administrativa? Então, eu sou muito aberto, né, a ouvir, né? Eu sempre surge uma nova forma de trabalho, a gente está atrás, falando de tecnologia, de inovação, mas também tem que ter aquele posicionamento de dizer não, muitas vezes. Então, a gente tem que dizer não. Dizer não, às vezes, é mais fácil, né, para um potencial. Não, a gente recebe toda hora, como eu falei, contatos, mas e para um sócio? Né? Eu vou dizer não porque ele pede para usar a tecnologia, mas eu falo, olha, o caminho não é usar uma automação. O caminho é efetivamente colocar uma pessoa, 2 pessoas para fazer o trabalho, né? Você vai ter maior agilidade e não terá que desenvolver uma solução, muitas vezes, que não existe, né? E quando as pessoas perguntam, né? Eu consigo fazer isso com tecnologia? Eu diria que hoje eu falo qualquer coisa você consegue fazer com tecnologia. Qualquer coisa. Depende do esforço, né? Tem um custo também atrelado. E às vezes o tempo de desenvolvimento, eu falo 30, né? Sempre falo 30. Para você fazer um novo robô, né? Um RPA, para fazer 30 casos, você consegue analisar os 30 casos de uma pessoa em 2 horas, dependendo do esforço, né? Então, dizer não para o uso da tecnologia é uma característica importante, né? A gente também faz, com frequência, pesquisas internas, É gostoso. identificando. Por exemplo, ano passado,
nós fizemos uma pesquisa para identificar várias questões ligadas à tecnologia e apareceu um ofensor ali dos números, assim, foi o principal fator de reclamações. Isso foi mais ou menos em outubro do ano passado. Eu não vou citar exatamente o que é, porque ficaria fácil de saber até qual é o fornecedor, até para preservar a parceria. E nós trocamos de fornecedor, né? Era algo recorrente nas reclamações, e aí a gente foi e trocou para outro fornecedor, e vou falar para você que eu não recebo reclamações há mais de um mês. Assim, ninguém Beleza. fala, olha, o sistema tal caiu, eu não consigo mais acessar o sistema tal. Não recebo mais reclamações. Então, e também, né, além de você ter essa parte que beira a informalidade, nós temos uma plataforma para suporte. Então, lá que a gente identifica a quantidade de atendimentos, né, chamados abertos, quem atendeu, tempo médio. Então, a gente consegue deixar isso tudo organizado, porque aí eu não vou falar assim, o que você acha? Não, eu tenho aqui um relatório que demonstra aqui num gráfico que esse sistema é o principal problema. Assim, a troca foi, olha, ninguém discute. A CEO aceita rapidamente, porque ela percebe que aquilo afeta a produtividade, e em pouco tempo a gente já faz a substituição, né? Então, é algo muito mais baseado em dados, né? Até para uma situação interna, do que você ficar numa questão subjetiva de quem acha que nunca. Às vezes a pessoa fala sobre aquele determinado assunto e não utiliza, isso também acontece. E é isso, é você ter essa clareza, né? Para você ter um argumento, não baseado em opiniões, mas baseado em fatos, né? Contra fatos são argumentos, né, Ricardo? Exatamente. E, Ricardo, eu queria saber, na sua visão, como identificar as oportunidades reais de inovação dentro do escritório? Qual que é o segredo? Então, o segredo não é buscar uma ferramenta, uma solução, é identificar qual é a dor, qual é o problema que afeta a equipe. Então, um exemplo, em 2020, eu lembro que a gente estava na pandemia e aquela situação toda envolvendo os certificados digitais. No nosso caso, foi muito fácil fazer a virada para o home office. Assim, foi acho que 2 dias, todo mundo estava trabalhando em casa. Foi muito fácil. Sistemas todos eram web. Na época a gente falava mais ou menos assim, né? Então, não tinha servidor com aplicação local, SQL. Não, isso já há muitos anos que a gente e aí você tinha acesso via um site, né? Data center, onde ficavam as aplicações. Uhum. E aí tinha uma questão do certificado digital. E nós contratamos um cofre digital. A gente, na verdade, comprou um cofre digital. Então, Legal. é um equipamento um pouco maior do que um celular, né? Uhum. E aí você conseguia armazenar os certificados digitais A1, conseguia também colocar os certificados A3, que é aquele pendrive, né? E, ok, resolveu o problema. Eu deixei de compartilhar o meu certificado digital do meu sócio Fragata e dos demais sócios. Eu comecei a ter algum controle. Só que a gente começou a perceber que isso não era suficiente. A gente não tinha uma auditoria tão eficiente, eu não conseguia restringir determinados sites, mas pelo menos eu tinha a garantia de que, na questão da rotatividade, ou seja, um advogado trabalha comigo hoje e deixou o escritório, ele levava o arquivo PFX, que é o certificado digital modelo A1. Eu não tinha como, só se eu fosse emitir um novo, revogar, enfim. E aí nós contratamos um gerenciador de certificados. E aí nós percebemos assim, você tem log, auditoria. Eu consegui identificar até um caso onde houve uma habilitação em processo que não era nosso cliente, ok, mas aquele processo especificamente não era um processo para o escritório se habilitar, e nós nos habilitamos. E aí eu consegui identificar quem tinha feito a habilitação. E aí foi muito, assim, o cliente que sinalizou, né, olha, Fragata Antônio, vocês se habilitaram no processo, mas eu não contratei vocês para esse caso. E aí nós identificamos quem tinha feito a habilitação, e a minha resposta para o cliente foi, não, nós identificamos, houve de fato um equívoco do nosso colaborador, e ele já foi identificado e recebeu o feedback. Entende? Né? Legal. Por quê? Porque nós temos essa ferramenta de gerenciamento de certificado que eu recomendo. Escritório de advocacia que não utiliza, ele está correndo sérios riscos. Então, tem várias soluções do mercado hoje, e é algo que nos traz muita tranquilidade, né? Você consegue identificar data, hora, o que fez, a petição,
E isso ajuda muito. Então é isso, é identificar qual é o problema. Na época, lá em 2020, era a ausência de controle dos certificados, evoluímos para o cofre digital, e aí uma nova evolução para o gerenciador de certificados, que é mais eficiente, e você consegue automaticamente, quando alguém deixa o escritório, você consegue revogar o acesso. Então você não tem dor de cabeça no futuro. Que legal, Ricardo. Assim, pô, eu tô adorando o papo, viu, cara? Tô aprendendo bastante com você aqui, tô feliz com a nossa troca. Eu queria saber, Ricardo, na sua visão, como priorizar projetos de inovação em meio às demandas urgentes do dia a dia? Tem uma galera que tem dificuldade de gerenciamento de tempo também entra aí, né? Identificar se aquele problema é recorrente, se tem risco, identificar qual é o custo, é, tratar a inovação com algo estratégico, né? É, identificando ali naquele caos, muitas vezes você tem tantas demandas, tantos problemas para resolver ao mesmo tempo, você tem que saber priorizar, né? Exatamente o que você perguntou. E algo que às vezes você não gasta energia, às vezes não tem custo algum, que são as famosas quick wins, né? Você consegue fazer um pequeno ajuste e você consegue ter um resultado fantástico. Um exemplo prático, né, um case interessante, alguns anos atrás, a gente tinha que comprovar uma questão de segurança da informação, né? Aquelas Sim. certificações que a gente passa por alguns clientes. E eu percebi que na nossa plataforma não tinha o duplo fator de autenticação ativado. A plataforma já tinha esse recurso, mas não estava ativo. Então, bastou clicar, foi exatamente isso, para todos os usuários. Bastou clicar num checkbox, e aí, claro que a gente fez treinamento, explicamos que você tem que fazer a instalação, né, instalar um app de geração de token, né, de um número, né, explicamos o que é isso, e automaticamente a gente conseguiu atender a exigência do cliente, porque isso matou uma série de problemas. Você sempre recebe e-mails indesejados, tem o risco, né, de phishing, né? Então, com essa pequena medida, que não custou absolutamente nada, nós aumentamos a segurança, ganhamos em credibilidade junto ao cliente, né? O cliente percebeu que o escritório tinha um controle. Eu vejo muitas vezes hoje empresas e parceiros que não contam com esse tipo de segurança, mas talvez esteja disponível também lá sem riscos. Então é isso, é só você identificar o que eu posso fazer sem muito custo e com resultado rápido, né? E essa questão da priorização é uma coisa recorrente, né? Então a gente tem que vincular também aos critérios do escritório, os critérios de negócio do escritório. Quais são os objetivos do ano? Os objetivos do ano é aumentar a eficiência, reduzir custos, né? Aumentar a carteira de clientes. Então, como que eu consigo encaixar os projetos que estão em andamento para que eu atenda esses objetivos? Então, assim, é um trabalho constante, não é um trabalho que você vai fazer uma semana para o ano. Você vai fazer todo dia um pouquinho, né? É isso mesmo. Cara, que interessante, Ricardo. Ricardo, eu queria uma pergunta bônus aqui, bônus pra mim, tá? Mas eu queria saber, o que que te dá tesão na área de fazer isso todo dia? Então, é transformar, né? Eu acho que o escritório, quando eu iniciei em 2002, eu também falo 2022 às vezes, assim, eu fico pensando se são 20, vou completar 24 anos, né? É a prioridade, acho. 2022, eu espero. E aí, exatamente, é muito parecido. E assim, eu comecei como sócio responsável pelo escritório no Rio de Janeiro, da filial aqui no Rio, né? Eu fico no Rio. Mas ao longo desses anos, dessas mais de 2 décadas, eu já tive mudanças de funções, né? Então, já criei alguns clientes nacionais, né? Eu já fui responsável pelo escritório, então, por quase 20 anos. Aí a gestão do dia a dia. E em 2018, eu fiquei mais nichado, fiquei mais focado mesmo em tecnologia. E ano passado, eu fiquei mais focado em inovação. Tecnologia é quase que uma espécie, assim, e você tem um gênero, que é inovação. É isso, Então, obrigado, Ricardo. A galera confunde é, muito essas duas coisas como se fossem sinônimos. não são, né? E a gente tem que perguntar, né? O que seria interessante inovar? E isso me motiva, né? Então,
Lembrando lá no começo da minha carreira, eu lembro que a gente não tinha, e era muito importante ter um scanner. Então, na época era, né? Scanner era algo fantástico, né? Cara, impressionante isso, né? E aí eu peguei um fax, a gente tinha muito fax, né? Eu trabalhava na Credit Card. E eu percebi que o fax, quando você mandava, em algumas situações, teve uma inovação, e o fax você deixou de receber em papel e começou a receber no e-mail. Isso foi uma inovação feita lá em 96, 97. Tem quase 30 anos, né? E aí eu percebi, se eu consigo receber um fax no meu e-mail, e se eu mandar um fax para o meu e-mail? Eu mesmo, eu vou mandar um fax no meu e-mail. Criei o scanner na área, não tinha scanner. Passamos a ter um scanner no jurídico, né? O departamento de jurídico não tinha scanner e passou a ter. Era só colocar uma parede de fax. E aquilo nos ajudou a. Olha que coisa, hein? A gente começou a mandar e-mails conexos. E ninguém fazia isso. Não existia e-mail conexo. Então, na nossa área, a primeira área a mandar e-mails conexos foi o departamento jurídico. Graças a um fax que ninguém dava valor, né? Aquele fax. E vou te falar outra coisa. Da hora. Logo depois que eu fui para o escritório em 2002, uma das coisas que eu tinha que comprar é Aham. uma coisa chamada guilhotina. É, sim, se mataram os franceses lá. Mas não era essa, né? Tô zoando. Aí eu comprava, não, tem que comprar parede de fax. Tinha cliente que mandava as citações, né, para a contratação do escritório, formalização da contratação. Era um fax. E aí eu recebia. Só que alguns aparelhos, eles não cortavam o papel, né, o papel térmico. E a gente comprava uma guilhotina para cortar e separar processo por processo. Para evitar, por exemplo, vou cadastrar um processo, só que lá no final da inicial, tem outro processo, outro mandado de citação. O que ia acontecer? Eu ia perder o prazo, porque eu não ia cadastrar ele. Então, é isso, assim, é inovação. Até a guilhotina a gente teve que comprar. Então, é umas coisas assim, que a gente vai... E aí é isso, você vendo novos problemas que eles vão surgindo, e você, peraí, o que eu posso fazer para solucionar? Tem soluções, muitas vezes, que são improvisos e se tornam soluções definitivas, né? Outras não, assim, são problemas mais sofisticados. E aí você precisa... e o que está acontecendo hoje, assim, falando agora de 2026, auditoria, né? Então a gente tem uma auditoria numa carteira migrada. Isso é uma coisa recorrente, um problema. Envolve pessoas. Hoje a gente consegue fazer uma auditoria onde eu consigo trazer toda a documentação. Tem número do processo, a planilha, né? Que eu recebo do cliente. Eu trago todos os documentos, os autos, né? Em PDFs, e consigo usar uma plataforma de IA que nós desenvolvemos com um parceiro, onde eu consigo identificar toda a carteira, o que tem de revelia, ou seja, existe uma revelia naquela carteira, 10, 100, 200, em processos que o escritório sequer foi contratado. Eu identifico o que tem bloqueio judicial, o que eu posso arquivar, que é muito importante. Coisa linda. Então, eu não preciso da equipe toda olhando toda a base. Eu posso simplesmente rodar nessa plataforma. E, na verdade, são duas fases. A primeira fase é trazer a cópia dos autos de toda a carteira, e a segunda fase é executar, essa plataforma roda, e depois o advogado vai lá e atua. Ele gera, né, para o cliente informações. O cadastro no meu escritório ele não é mais feito com base em informações que eu recebo do cliente, são informações dos autos. É informação mais confiável, inclusive. Então eu consigo um ganho de qualidade, de velocidade, assim, Isso enche algo o saco do cliente, cara. sensacional. É sensacional isso. Cara, sabe o que eu lembrei? Você obviamente já sabe, do Apollo, cara. Porque do Apollo de quando eles foram, acho que era pra Lua, que tem aquele filme, né? O Apollo com o Tom Hanks. Tem aquela Sim. cena clássica que os caras estão lá, tem um problema com o ar ali da nave, que os caras respirarem. E aí eles precisam montar alguma coisa para poder renovar o ar ali, né? Eu tô falando de uma maneira, obviamente, não técnica, né? Era a questão do gás carbônico, eu lembro disso, Isso. né? Daí Bem os caras interessante. olharam tudo que eles tinham e falaram: não, vamos fazer isso, tal, tal, tal. E é engraçado isso, porque parece besta, mas no fundo você tem que saber suas ferramentas, saber qual que é o problema e ver se suas ferramentas já têm aquilo, né? Aí você fala, deixa eu ver aqui uma solução mágica no mercado que vai, com 2 cliques, salvar tudo, que vai ter um gás desnecessário, às vezes nem é o que você precisa. Então, puta, Ricardo, eu adorei a conversa, gostei mesmo, assim, muito gostoso o papo. E eu queria agradecer a sua presença no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal quiser conversar com você. Claro, no LinkedIn, né? Estou lá no LinkedIn. Meu nome é completo e posso deixar o meu e-mail também. Claro. Meu e-mail é ricardo.alves@fragateantunes.com.br.
Além disso tudo que a gente falou, eu também sou o DPO do escritório, né? Então, não tem tantos requerimentos, né, de titulares de dados. Já tive, ao longo desses anos, aí, apenas 3, porque a gente atua só para empresas. Então, só 3 que a gente, né, eu mesmo fiz a resposta. E um ponto, né, que eu acho que faltou para fechar, Claro, fica à vontade, espaço seu. é que, assim, hoje a gente consegue. Também tem uma questão envolvendo a atividade como head de inovação. Muitas pessoas conseguem atuar da mesma forma, assim, conseguem dar sugestões, né? Hoje em dia, por exemplo, você consegue criar uma plataforma com cloud. Tem o Vibe Coding. Então, a gente tem feito algumas experiências interessantes. Eu mesmo fiz uma plataforma completa sozinho, cheguei a publicar, não pedi ajuda para ninguém. Fiz uma plataforma para gestão do fluxo de honorários. Nós temos uma parceria muito grande também com a área de tecnologia, a inovação, com o nosso diretor financeiro, que é o Gilberto Santos. Ele tem muito conhecimento em tecnologia, então ele mesmo criou uma plataforma que é possível sabe esses comprovantes de despesas, né? Dos clientes, dos sócios. Ele criou uma plataforma que consegue ler o comprovante, por exemplo, um comprovante de despesa com abastecimento de combustível. Aí consegue ler quantos litros foram abastecidos, o valor, lógico, o local, a data, o que você quiser. Então, basta você vincular o documento, ele já classifica as informações. E como é que ele criou isso? Através de uma plataforma, né, de inteligência artificial. Ele não programou, ele não fez o código, né? Simplesmente ele deu instruções e já está em funcionamento. Isso é uma questão de semanas para você ter o protótipo e colocar no ar. Então, já está no ar. E é um desenvolvimento 100% interno. A gente não fez contratação de um parceiro. E aí, só dando um exemplo do que é possível fazer hoje, né? Com plataformas como o Cloud, que é sensacional. Recomendo o uso, né? A gente consegue fazer qualquer coisa, né? Acho que qualquer coisa você consegue fazer lá. E um custo muito acessível. Não é acessível. Um tempo muito, muito curto. É isso, acho que a tecnologia, ela não é inovação, né? Não é uma prerrogativa só minha. Você tem que estar aberto a escutar de outras áreas, porque todo mundo hoje consegue desenvolver algo a partir de uma ideia, e inclusive coloca no ar. Acho que isso é uma coisa que era uma dificuldade, era quase um muro. Hoje em dia você não tem mais essa barreira, você consegue efetivamente sair da ideia para colocar em prática. Tem uma coisa, Ricardo, só acrescentando o que você falou, a inovação, ela não surge do nada, ela vem aos poucos. A galera que leva o susto, que quebra, não acompanhou. Porque se eu tivesse com o olho aberto, não estou falando de ficar, meu Deus, preciso acompanhar tudo, não é isso, é olhar o que está acontecendo. Não ia se ferrar o quanto se ferrou. Então, isso que você está trazendo é muito legal. E a única coisa, eu acabei de assinar o Cloud, estou testando aqui, o meu, né, no pessoal, mas eu estou adorando, cara, muito bacana. É muito legal. Ricardo, brigadão, cara. Eu que agradeço, tá, Gabriel? Estou à disposição. E é isso, é um tema apaixonante. Acho que todo mundo hoje se encanta com o tema de inovação e eu acho que é através dele que a gente consegue melhorar os processos, melhorar as empresas, reduzir os custos, né? Então, acho que é um tema fascinante. É bom para o mercado como um todo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BedenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. E até lá. Beden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.